Bom dia, mesa, vereadores e vereadoras. Hoje eu discuto um tema que diz respeito à minha profissão. Então, eu me sinto aqui muito à vontade para tratar desse tema, mesmo que efetivamente esse tema, para a minha categoria, vai representar uma discussão certamente muito ampliada, que já vem acontecendo há muitos anos, que é a questão da declaração do óbito. Sempre quando eu falo em temas de medicina, eu gosto de falar em ética. Esse é o início da conversa que nós médicos temos que manter como cidadão. Ética, senhores, é algo que todo profissional deve ter, não somente o médico, mas muito especialmente o médico. E à medida que todos possuem aí uma consciência do que estão fazendo e quais são as consequências de não respeitar os princípios da sua área de atuação. O atestado de óbito faz parte da atuação médica. Nós estudamos medicina e aprendemos que esta é a nossa responsabilidade. O serviço no Instituto Médico Legal atende duas situações. O serviço de verificação de óbito, que é um serviço feito por patologistas e que atende casos de morte natural, e o serviço de morte em acidentes de trânsito, por homicídios, que são as mortes violentas. Então, são dois grupos que entendem, que vocês devem entender que atendem no Instituto Médico Legal. O que acontece? A morte natural, de um modo geral, tem um médico responsável. O indivíduo doente faz consulta, faz exames, faz cirurgia, tem um médico que faz o seu acompanhamento. Os médicos do município, que atendem os pacientes nas unidades básicas, principalmente no sistema de atendimento domiciliar, que é um sistema específico que vai na casa do doente, quando um médico e uma equipe, chama SADO, é um sistema de atendimento domiciliar, vai na casa do doente, na casa do indivíduo, e esse indivíduo tem problema de mobilidade, esse indivíduo não consegue sair do leito, precisa trocar sonda, precisa fazer curativos que não podem ser feitos nas unidades. Este doente não pode ser desassistido no momento da sua morte. Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina 1779 de 2005, no seu artigo 115, compete aos médicos declarar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indício, evidentemente, de morte violenta, considerando que a declaração de óbito é parte integrante da assistência médica. Verifique-se ainda que a declaração de óbito é utilizada como fonte imprescindível para a epidemiologia nos casos de morte natural, sem assistência médica. O que eu vejo lá no Instituto Médico Legal? O que eu vejo há 24 anos no Instituto Médico Legal? São doentes que vêm do sistema público, ou seja, atendidos pelas unidades básicas e pelo SADO, com um prontuário, senhores, desse tamanho. Portanto, com diagnóstico da sua patologia absolutamente conhecido. E o que eu vejo é que esses doentes não têm o seu atestado de óbito assinado pelo médico que tem feito o atendimento. E o que eu vejo são famílias esperando horas, famílias submetidas ao desgaste emocional de ter que ir numa delegacia fazer uma solicitação de exame de necrópsia, sendo que o seu familiar já tem causa-morte. Só precisa de um atestado? Conforme a Resolução 106 de 2002, que regulamenta o serviço de verificação de óbito, no seu artigo 4, dispõe que, na hipótese da morte natural sem assistência, o preenchimento deverá ser feito, então, neste caso, por um médico de serviço público. As informações sobre as causas de mortalidade são indispensáveis para a análise da situação de saúde de grupos populacionais, vigilância sanitária, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde. A declaração de óbito é o documento padrão
utilizado em todo o Brasil para a captação de dados que irão produzir essas informações. Portanto, é necessário que a declaração de óbito seja preenchida de forma correta, com os dados corretos. Porque quando o doente chega no Instituto Médico Legal com um prontuário imenso e submetido à necrópsia, eventualmente o diagnóstico morte real vai passar para um diagnóstico morte geral. No entendimento de saúde pública, é terrível, porque conhecendo as causas reais da morte, poderemos prevenir outras tantas mortes. A gente fala tanto em atendimento humanizado, não é verdade? Em todos os sentidos, mas muito especialmente na saúde. Atendimento humanizado. O que é atendimento humanizado? Eu fiz umas anotações. Atendimento humanizado. Ele deve ser individualizado, é realizado com empatia, atenção e acolhimento integral para paciente e família. Quando nós temos um ente querido que morre, quem precisa de acolhimento é a família. E é isso, e é para isso que eu estou hoje aqui propondo que os nossos colegas médicos das unidades e do SADO, muito especialmente, tenham dentro de si esta responsabilidade do acolhimento para a família, porque o doente já morreu. Não há nada pior do que assistir essas famílias caminhando Curitiba e pedindo por algum médico que assine o seu atestado de óbito, visto que aquele médico que o atendia não o faz. O médico, e este é um parágrafo que eu vou ler com tristeza nesse momento, o médico que se recusa a fornecer o atestado de óbito do serviço público poderá ter consequências penais, administrativas e civis. As consequências penais advêm do crime de prevaricação, crime em que o servidor público retarda ou deixa de praticar um ato previsto em lei. Na esfera administrativa, a negação de emitir o atestado de óbito configura o ato de improbidade do médico. E, por fim, as consequências civis se dão pelo fato de os familiares terem que, muitas vezes, arcar com gastos para tentar localizar um médico que assine o atestado de óbito. Isso é uma tristeza e uma dor que eu carrego comigo, e hoje estou aqui defendendo este tema, vereadora, com dor no coração. Mas é necessário que a gente coloque a verdade dos fatos, e é necessário que a gente, sim, pense no cidadão, principalmente no cidadão que é mais pobre, que é mais carente, que vive nas periferias de Curitiba e que não tem acesso a recurso econômico, porque os abastados, os que têm recurso econômico, têm médico particular que assina o seu atestado. Senhores vereadores e vereadoras, vamos pensar no que de fato devemos pensar, que é a saúde, a segurança e o respeito e dignidade por todo cidadão curitibano.